No livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, nós fazemos a leitura de um texto muito conhecido na Bíblia. Texto esse que acredito eu que todas as pessoas que já ouviram falar de Jesus, da Bíblia, já viram, já leram e ouviram falar sobre essa passagem tão marcante na Bíblia Sagrada. Por que tão marcante? Porque mostra o grande poder de Deus acerca de coisas que nós temos convicções que sabemos fazê-la, mas chega alguém que não sabe nada sobre aquilo e mostra para aquele povo, para aqueles pescadores, que quem tem o poder de dar ou de tirar ou de abrir a porta e de fechar a porta é o Senhor Jesus. E ele começa aqui através do versículo 1 de Lucas 5, eu vou fazer uma leitura e já lhe explico para você o que o Espírito Santo nos falou. Diz assim o versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Então, Jesus, ele vem aqui, então, aqui ele está no lago de Genezaré, e ele vê estes barcos, essas embarcações vindo do mar, encostando em beira da praia. E esses pescadores, ao invés de tirarem os peixes de dentro do barco, eles tiram somente as redes vazias, sujas, do mar alto, e eles estão ali à beira da praia lavando essas redes. Jesus já chega ali, passa por aqueles homens com as redes, entra em um daqueles barcos e começa a trazer uma mensagem. E quando ele começa a trazer essa palavra para esses que estavam ali na beira do mar, ele diz que se afastou um pouco da terra. Eu vou lhe explicar para você o que o Senhor quis fazer. Às vezes, quando nós estamos com os nossos olhos somente naquilo que enxergamos fisicamente, nós acabamos esquecendo de algo muito importante. Eu digo isso não só para quem é uma pessoa que anda com Jesus, uma pessoa da fé, uma pessoa da palavra de Deus, não. Eu falo acerca de qualquer pessoa. Quando nós ficamos muito ligados na terra, no que é terreno, no que é visível, nós não conseguimos pensar com os olhos da fé, não conseguimos analisar com a fé. E isso eu posso dizer para você que quando passou essa noite toda de pescaria, o Pedro e os demais que ali estavam nas embarcações voltaram tristes. Você gosta de trabalhar? Você gosta de empenhar um esforço em algo que não traz retorno? Pense comigo, você trabalha numa empresa, você passa 30 dias trabalhando naquela empresa e chega o dia do pagamento, aí no dia do pagamento você não recebe, não tem pagamento aquele dia. Aí você fica feliz ou você fica triste? Creio eu que a gente ficaria triste, eu ficaria muito triste. Aí naquele momento, aquela tristeza, ela não só é estampada somente com a tristeza na alma, mas também no semblante. Jesus olhou ao semblante daqueles pescadores de tristeza. Vamos pensar nos dias de hoje. Oh, meu Deus, o Brasil foi roubado. Porque foi os políticos. É porque é Lula, porque é Dilma, porque é Bolsonaro, é porque isso, é porque aquilo. A gente começa a olhar porque é muita inflação, porque agora o povo vai sofrer, não vai ter emprego, porque todo mundo vai padecer, porque agora nós estamos perdidos, porque vai faltar emprego para todo mundo. Eu quero ver as empresas começando a fechar. Aos olhos humanos, isso é uma grande verdade. E se você ficar preso seus olhos nos jornais que mostram as atrocidades, que procuram mostrar tudo que tem de ruim, às vezes até dá ênfase para aquilo que é ruim do que mostrar aquilo que é bom, a gente acaba até distorcendo a fé que temos em nosso coração. Se eu tenho um Deus, se você tem esse Deus que faz tudo por aquele que busca nele, eu não posso ter o meu coração aos meus olhos, porque os olhos são a janela da alma.
Se você olha para o mundo na dificuldade, comércios, a cada dia que passa, mais comércios com a porta fechada e agora escrito numa placa, aluga-se. E a cada dia que passa aumentam essas portas comerciais aí nas cidades, porque cada dia que passa tem ficado mais difícil manter um negócio. Aí você começa a notar que Jesus, percebendo a tristeza, a angústia, percebendo o semblante desses discípulos, eu acredito que os discípulos estavam lavando a rede assim, ó, lavando a rede, com aquele semblante triste, porque o ganha-pão desses homens era o peixe. Eles eram pescadores de profissão. Eles não tinham ido fazer uma pescaria, como dizem muitos, né? Tá nervoso, vai pescar. Eles não foram pescar porque estava nervoso, né? Eles não foram pescar por um hobby de pescaria. A profissão que dava sustento para a família deles era a pesca. E essa pesca a qual eles tiveram não teve sequer um prazer naquela noite. Eles trabalharam, se esforçaram, e ondas subindo e ondas descendo. Quantas lutas nós passamos? Quantas lutas você passa para levar o pão para a tua casa? Quantas lutas você enfrenta para manter a tua casa abastecida, no mínimo, com o básico? E muitas vezes falta até o básico. E eu digo isso não com uma visão de miséria, mas tem muita gente, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, passando por crises terríveis. E isso não é só você, mas quem é rico também está passando crises difíceis. Tempos que não está tendo o mesmo lucro que outro tempo teve. Porém, diz a palavra que Jesus, quando ele entrou nesse barco, ele se afastou um pouquinho da terra. Eu consigo entender que às vezes nós precisamos se afastar desses pensamentos, dessas ideias de que nada vai dar certo. Porque eu acredito que esse ano vai ser igual 2020, tudo fechado, um monte de gente desempregada, passando fome. Gente, é muito difícil isso. Eu, como pastor, na nossa igreja aqui em Pato Branco, nós temos inúmeras vezes, nós ajudamos pessoas com alimentos, quando elas chegam até a igreja, apresentam as suas causas, suas dificuldades. Os membros da nossa igreja ajudam com alimentos para poder preparar cestas básicas para essas pessoas, e nós ali ajudamos muitas pessoas. E o número de pessoas que precisam de alimento para sustentar a sua casa aumenta a cada dia. A porta da igreja, eu na porta da igreja eu vejo isso, que todo dia aumenta o número de pessoas em necessidade. Agora eu pergunto para você, vamos ponderar os assuntos. A dificuldade terrena, ela é verdadeira. A pesca que os pescadores foram fazer realmente foi frustrada. Foi uma pesca frustrada. Não tinha êxito aquele trabalho. Porém, Jesus, ele fez o quê? Ele se afastou um pouco. Às vezes está faltando você se afastar um pouco do natural. Parar de enxergar somente as coisas visíveis e enxergar as coisas que não são visíveis. Pastor, o senhor quer que eu fique louco? Não estou falando que vai ficar louco, não. A Bíblia fala em Hebreus 11, versículo 1. Eu até vou pedir, coloca na tela para mim aqui, por favor. Os amigos da produção ali, coloca para mim. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Olha o que diz aqui, ó. Ora, a fé é. Não é talvez, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Talvez você está precisando usar mais fé, enxergar com os olhos da fé as coisas que você está vivendo. Jesus, vendo aquela tristeza, ele entra no barco, então ele começa a falar, afasta-se um pouco da terra e ele começa então a falar. E olha o que são as primeiras palavras que Jesus fala. Versículo 4 de Lucas 5, versículo 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí eu me confronto com a questão do profissionalismo. O Pedro era um profissional da pesca, ele sabia a hora que tinha que ir ao mar alto, lembrando que isso aqui era de manhã,
Ele já tinha passado a madrugada toda trabalhando para trazer os peixes para casa, para sustentar a esposa, né? A Bíblia diz que ele tinha sogra, não sei se ele não morava com a sogra, até para sustentar a sogra ele tinha que trazer aquele peixe. Imagine quando ele chegasse em casa, a sogra, e aí Pedro, trouxe peixe? Não trouxe. Aí imagine, né, a sogra, aquela bem abençoada, dizendo assim, ó, mas olha, eu tô falando, você casou mal, mulher. Você casou mal, minha filha. Olha aí, o Pedro nem peixe para trazer para casa. Sabe quando parece que uma coisa vai puxando a outra, sabe? Quando as coisas parecem que, ao invés de ter alguém que levanta, que anima, parece que está cheio de gente para desanimar. E isso é verdade, mas Jesus sempre vai te alimentar com algo novo, com algo que vai te fazer produzir, crescer, melhorar. Deus nunca vai te deixar na mão. Quando Jesus fala essas palavras, penso eu, Jesus não era pescador, Jesus não tinha a profissão de pesca, ele teve uma profissão que aprendeu com o pai de carpinteiro, ele não entendia de pesca. Porém, quando estava lavando as redes, ali esse homem chamado Pedro e os demais que ali estavam nas embarcações, Jesus fala, vocês vão pegar agora o barco de vocês de volta e vão voltar a pescar. Mas o pescador nato, ele sabe que existe uma hora certa onde você vai pescar, lançar a rede, vai pegar o cardume de peixes no horário da madrugada. Mas já tinha saído o sol, já não era mais a hora da pesca naquele local. Aí Jesus fala essa palavra e o que me deixa mais contrito aqui, que me faz eu pensar, puxa, às vezes Jesus está falando com a gente e a gente não dá atenção porque a gente acha que aquilo que Jesus está falando é uma loucura. Olha o versículo 5. E respondeu Simão, disse-lhe, mestre, não havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então é fácil entender que o Pedro não queria ir lá de novo. É fácil entender porque, pastor, eu já levei currículo em tudo que é lugar. Pastor, já fiz orçamentos e orçamentos para fazer uma obra e eu não consigo fechar um trabalho. Pastor, já passei de porta em porta oferecendo o trabalho da minha empresa, mas parece que o mar não está para peixe, não tem o que faça que as portas se abram. Tem pessoas que não têm nem interesse em saber o que eu faço. Pastor, não sei o que fazer. Aí Jesus falou, você vai fazer o seguinte, você vai voltar de novo no mar. Às vezes, um segredo muito importante é persistir. A insistência de Jesus em falar, Pedro, você tem que voltar para o mar pescar. Às vezes nós decidimos desistir sem que Deus mandasse a gente desistir. Às vezes nós paramos sem que Deus mande a gente parar. Deus não pediu para o Pedro falar, Pedro, verdade, você não pegou nada, vamos sentar junto, vamos chorar junto aqui porque não tem peixe para você levar para casa. Ele usava o peixe para levar para casa, para sustento, mas também para poder trocar. Ele vendia o peixe, comprava o pão, levava o leite, levava as coisas para sua casa. Porém, a Bíblia diz que Jesus falou, vai ao mar alto de novo. Porém, o Pedro, ele disse, Senhor, por mim, na minha visão de pescador, eu não vou. Eu só irei porque o Senhor está pedindo que eu vá. Se você não acredita que Jesus pode lhe abrir as portas da vida financeira, as portas de emprego, se você não acredita que Jesus pode transformar a sua vida financeira, se você talvez com os seus olhos você não vê, pastor, olha, já tentei tanta coisa na minha vida, talvez você diga, já estou até velho, já passou meu tempo e as coisas nunca mudou para mim. Então comece a exercer uma função de acreditar somente. Porque quando ele colocou a sua vida à disposição de Deus, ele disse, olha, eu por mim não vou, mas porque o Senhor está pedindo que eu vá até lá, eu vou ir. E aí ele faz isso, versículo de número 6 agora. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aqui é um ponto que a gente pode pensar bastante nisso. Pense comigo. O Pedro disse, não vou, mas só porque o Senhor fala que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu vou. Se você pensar, puxa vida, eu já tentei tanto, já mandei tanto currículo,
já enviei tanto currículo naquela empresa e aquela empresa não vai me chamar, não adianta, aquele lugar não é para mim. E existe uma palavra na Bíblia que nós temos que bater na porta do juiz. Temos que pleitear até a hora que a minha causa seja julgada. Você precisa de emprego? Você tem que procurar. Mas pastor, eu estou procurando faz 3 meses. Tem pessoas que estão esperando, preste atenção no que eu vou falar. Eu estou esperando o governo me abençoar. Mas você tem saúde, você tem força, você pode trabalhar. Ai, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu estou fazendo. Você pode trabalhar com um tempo menor por causa do esforço físico, mas faça alguma coisa. Às vezes a gente não quer fazer porque a gente já olha dizendo, não consigo, eu não posso, aquilo não dá certo para fazer. Dá certo sim. Se você se esforçar, sempre dá certo. Jesus, ele disse, vai lançar a rede. E quando ele lançou a rede, eu vou dizer para vocês que é uma das partes que eu acho mais importante. Jesus, ele falou assim, lance a rede, ele lançou a rede. Quando ele encheu aquela rede de peixes, ele tentava tirar essa rede do mar novamente para dentro do barco. E a Bíblia diz que esses peixes, era tamanha quantidade que as redes começaram a romper-se. Ali os nós onde ficavam ali, trançado ali a rede, começaram a esticar a ponto de quase romper. Então veja, se você quer prosperar, crescer, você tem uma empresa, você tem uma vida que você quer melhorar, você precisa estar preparado, a tua rede tem que ser uma rede reforçada. Você tem que preparar a tua rede para que quando você tenha uma grande pesca, você já esteja preparado para poder então carregar esses peixes. Agora, uma das lições mais importantes que eu creio que nós precisamos reconhecer aqui, que o Pedro é um tipo de pessoa que ele reconheceu que ele foi somente amando de Jesus. Tem pessoa que está insistindo não porque ela quer, porque talvez você nem crê mais, você nem acredite mais, mas você está insistindo porque você acredita que Deus tem uma obra. Bem feito você está fazendo. Se você está acreditando na palavra de Deus, está insistindo, Deus vai fazer a obra na tua vida. Agora, se você desistir, Deus não pode fazer nada. Quando a rede começou quase a romper-se, quase que ela rompia-se, diz a Bíblia que o Pedro olhou para os lados e viu vários barcos ali e disse, amigos, venham até aqui, me ajudem, vamos repartir essa grande quantidade de peixes. Aí eu gosto de falar sobre isso. Quando Deus está com você, quando Jesus está com você, vamos dizer que o cardume está aqui, na minha direita e na sua esquerda. Você está aqui, o cardume está aqui. E você vê o cardume com os seus olhos. E você lança a rede em cima do cardume. E puxa e não sai nada. Foi o que o Pedro fez. Por que no primeiro momento que o Pedro foi pescar, os peixes não vieram? Por que no primeiro momento que ele lançou a rede não se encheu? Por que no primeiro esforço de Pedro, ele já não obteve êxito no seu trabalho? Será que é porque Deus não estava ali junto com ele? Será que é porque o Senhor não mandou que aqueles peixes fossem até a sua rede? Eu não estou aqui trazendo perguntas, mas eu digo para você, nossa vida só haverá um grande crescimento e mudança e transformação ao que diz respeito ao crescimento financeiro, se o Senhor me abrir a porta. Existem caminhos que o homem escolhe que nos leva ao caminho da perdição. Qual caminho você tem escolhido? O caminho de acreditar que Deus vai fazer a obra, que Deus vai lhe abrir a porta? Qual caminho você vai escolher? O caminho de obedecer? Eu estou cansado, eu já fiz tudo, não deu certo. Vamos insistir. Jesus nos ensina a prosseguir. Jesus nos ensina a dar um passo a mais. Persistir, levantar a cabeça, não deu certo hoje, mas vai dar se eu tentar de novo amanhã. Não desista, o Senhor quer te abençoar, tua empresa não vai falir. Você só precisa obedecer à ordem de Jesus. Para prosperar em tempos difíceis, para crescer em tempos difíceis, você precisa andar na direção de Deus. Isso é muito importante, andar na direção de Deus. A direção de Deus foi, vai ao mar alto de novo e lance a tua rede. E quando Pedro pegou então dessa rede, que ele não estava preparado para algo tão grande, ele viu a sua rede quase romper. Agora a minha pergunta para você. Analise comigo uma coisa.
se o Pedro fosse aquela pessoa que só pensa em si mesmo, eu crescendo, o resto dos pescadores, o problema é deles. Eu tendo peixe na minha rede, tá bom. Se ele não tem peixe, o problema é dele. O que interessa é que na minha rede tem peixe. Pense comigo, se ele ficasse mais um tempo segurando aquela rede cheia e não dividisse aquele fardo, dividisse aquele peso, ele perderia tudo. Às vezes tem pessoas que estão olhando para muito e recolhendo muito pouco. Você tem uma visão de grandeza, de crescer, de melhorar, mas não está melhorando porque você olha para muito e retém pouco, guarda pouco, vem pouco do que você diz que vai fazer. Porque eu vou abrir uma empresa, porque eu vou abrir uma loja, porque eu vou fazer isso, porque eu vou guardar, porque isso, porque aquilo, e nunca vira em nada. Por que não vira em nada? Primeiro, quando Pedro percebeu, ou eu aprendo a dividir, ou aprendo a doar, ou aprendo a ajudar os meus amigos, ou eu vou ficar sem nada. Às vezes nós somos pessoas, pastor, eu estou ganhando um emprego, ganhando um salário no emprego onde eu estou, que eu queria ganhar mais. Eu queria ganhar um pouco mais. E às vezes, até posso dizer para você, talvez seria até justo você ganhar mais. Mas às vezes a maneira que você trabalha, a forma de agir, de não crer, de não acreditar naquilo que Deus pode fazer, te faz você ser uma pessoa normal diante dos demais. E assim as coisas nunca vão mudar. O Pedro teve que reconhecer que ele precisava de ajuda. Pergunto para você, você reconhece que precisa de ajuda? Você reconhece que precisa da palavra de Deus para lhe dar a palavra que vai nortear a sua vida financeira? Porque quando ele abriu então o precedente, ele disse, amigos, me ajudem. Ele então abriu essa porta, os amigos vieram até perto do barco dele, juntaram os peixes, colocaram no barco do Pedro, colocaram no barco dos amigos que estavam ali, todos voltaram felizes. O Pedro voltou sorrindo porque o barco dele estava cheio de peixe. A segunda vez eu posso dizer para você, e os amigos felizes também. A Bíblia diz que quem dá, recebe. Aprenda a ser uma pessoa que dá, que ajuda, que faz o bem, que conhece as oportunidades. Você tem oportunidade? Abençoe as pessoas. Ajude. Às vezes nós não estamos crescendo e prosperando nesse tempo difícil porque em outro tempo fomos maldosos. Não ajudamos quando poderíamos ter ajudado. E isso é muito sério. A arrogância, se Pedro fosse arrogante aqui, não, esses peixes estão na minha rede e Deus mandou para mim. Eu gosto de falar isso. Se Jesus falar, peixes, cardume de peixes, vai para a rede do Jefferson, vai para a rede do Pedro, vai para a rede do Silvio, vai para a rede do Antônio, do Mauri, da Maria, do João, da Eliana, seja lá quem for. Se o Senhor mandar esse grande número de peixes, Ele vai ir até a tua rede. Amém? Se Ele disser que esse grande número de peixes vai para a tua rede, é Ele que manda. Quando Ele lançou a segunda vez a rede novamente ao mar, os peixes vieram. Mas como assim, pastor? Foi sorte, foi pura sorte. Meu irmão, cristão não crê em sorte, cristão crê em Deus. Acredita que é Deus que faz a obra. E eu termino agora falando no versículo 8 para a gente orar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram e o seguiram. Então, uma das coisas mais importantes, se você é aquela pessoa duvidosa, que não acredita, porque o Pedro também não acreditava não, gente. Não pense que o Pedro era melhor do que a gente, porque o Pedro não era. O Pedro também não acreditava, ele só foi porque Jesus mandou. Porque ele disse, eu só vou ir porque é o Senhor, porque eu não acredito. Você, então, eu quero ser como boca de Deus para você agora. Se você não acredita, vai porque Deus está te mandando. Mas eu vou de novo lá? Vai, você vai voltar de novo lá. É você mesmo, você vai lá naquela empresa de novo. Você vai voltar, mas pastor, eu não vou me humilhar. Diz a palavra que aqueles que se humilham a si mesmos serão exaltados. Não quem é humilhado por alguém, mas quem se humilha. Se humilha diante de Deus.
e a sua rede vai encher novamente. Pastor, a minha rede já foi cheia um dia, mas pelo aquele orgulho, por aquela soberba, eu perdi muito peixe. Mas o Senhor pode dar para você todos esses peixes de novo. E se Ele mandar cardume, vai até lá a casa do irmão. E esse cardume vai chegar até você, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estes meus amigos e irmãos que me acompanham agora nesta programação ou vão me acompanhar, ó Deus, em qualquer momento do dia, ou nem seja mesmo nesta segunda, em qualquer outro dia. Peço, meu Deus, a tua bênção, o teu favor. Que segundo a tua palavra, ó Deus, o Senhor tratou com cada um de nós e nos ensinou de acordo com o que o Senhor disse no livro de Lucas 5. Que quando o Pedro não acreditava mais, o Senhor mostrou para ele que era possível. Meu amigo, minha amiga, em oração eu oro por ti. Que se você não crê, em nome de Jesus, eu coloco a minha fé em ação e te peço, Pai, mostra-te para esta pessoa o quão poderoso és tu, Pai, para mudar a história da vida dessa pessoa, a história de derrota, de tristeza, de angústia, de lamúrias. Meu Deus, de sempre viver, meu Pai, pedindo e sofrendo pelos cantos. Pai, mude essa história. Tem pessoas que me assistem agora que, meu Deus, elas não podem trabalhar por conta de um problema físico, uma doença. E às vezes, ó Deus, essa pessoa depende dos outros para poder até mesmo o sustento chegar em casa. Pai, em nome de Jesus, quebra esta vergonha da casa dessa pessoa, que essa pessoa que sofre para pagar a água, para pagar a luz, para, meu Deus, conseguir ter o mínimo, Pai, de condição básica de vida, em nome de Jesus eu peço, Pai, que esses demônios que agem colocando a depressão, angústia, tristeza, doenças, enfermidades, até doenças psicológicas, que faz a pessoa desacreditar de tudo, não tem fé para nada, em nome de Jesus eu declaro que todo mal, tudo que não presta, saia dessa vida em nome de Jesus Cristo. Pai, eu creio na tua palavra e creio também, ó Deus, que quem tomar desta água junto comigo, porque eu consagro todas estas águas ao Senhor e peço que elas, quando assim, meu Deus, as pessoas que tomarem destas águas, beberem comigo, elas sejam curadas, libertas e as portas se abram para a vida destas pessoas em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água. Glórias a Deus, bendito é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não cria, agora passe a crer.